Você sabia que o inimigo do seu filho pode estar dentro de sua casa e com sua permissão? Pois então hoje veja em nosso programa os riscos da internet para crianças e adolescentes. Vamos mostrar também entrevista com André Frase, autor da peça Orlando Vilas Boas, do Rio Pardo ao Xingu, que será apresentada amanhã em Santa Cruz do Rio Pardo, no Palácio da Cultura Humberto Magnani. Voltamos em um minuto. Nossa busca por inovação e excelência gerou um portfólio completo de alimentos. Para cada estilo de vida, existe uma marca que oferece deliciosos momentos em família. Quer destacar sua empresa e aumentar suas vendas? O caminho é a propaganda visual, onde sua marca fica na memória. E de propaganda visual, nós entendemos. Aqui contamos com profissionais qualificados na produção e instalação de totem e testeira de LED, painel rodoviário e outdoor. Apocalipse Painéis. Seja lembrado. O Brasil é o segundo país em âmbito mundial por crime de cyberbullying, que é uma forma de assédio que usa as tecnologias digitais para intimidar e humilhar as vítimas, que podem sofrer consequências seríssimas e até pensamentos suicidas. O que é o cyberbullying e por que teve esse alto índice que hoje o país, o Brasil, está como o segundo maior no mundo inteiro por cyberbullying. Por que isso aconteceu? O que é o cyberbullying? Bom, vamos lá, Malu. É importante a gente esclarecer, primeiramente, trazer o conceito do bullying, para a gente poder explanar o cyberbullying, né? O bullying, ele é toda a violência física e psíquica, psicológica que assujeita o indivíduo, né? Através de exposições, humilhações, assuntos pejorativos que dizem respeito à imagem, acontecimentos da vida daquele sujeito, né? Inclusive até leva a grandes acontecimentos mais graves no sentido da gente entender que pode ter até vir à tona um segredo de família que é exposto em algum ambiente. Então, a gente entendendo o bullying, a gente entende que para o cyberbullying é uma passagem, é uma linha tênue e muito rápida. Por quê? Porque hoje nós estamos na era digital, né? Nós nos relacionamos através das redes digitais hoje, das plataformas, né? Então, o que acontece muito é que isso se viralizou muito rápido, né? Porque na internet, no ambiente virtual, eu perco o princípio, eu perco o filtro, eu perco os dispositivos que são importantes na vida para que a gente viva em meio social. Isso tudo, ele desaparece, então o ataque ao outro é mais verossímil, é feroz. Então, o cyberbullying, na realidade, ele é nada mais, nada menos que uma extensão do bullying causado no ambiente virtual. Virtual e muito mais rápido. Sim. Porque aí a pessoa não precisa nem mostrar a cara ali, né? Exatamente. Então, a pessoa, porque às vezes assim, a pessoa que comete o bullying, o agressor, ele tá mostrando a cara dele no bullying. No cyberbullying, ele não precisa mostrar a cara. Exatamente. E o cyberbullying, ele oferece uma perspectiva que, assim, ele é muito mais endereçado, né, que o bullying. Porque o bullying, ele pode ter outras maquiagens, mas o cyberbullying não. Pode ele ser extremamente endereçado. Exatamente, porque o bullying pode falar assim, não, mas a gente falou que era daquele jeito, mas a gente estava brincando. Exatamente. O cyberbullying não. Sim. O cyberbullying é crime e a pessoa... E até assim, se acontece isso com crianças, essas crianças podem até cometer suicídio.
Com toda certeza, né? Eu acho que a gente precisa colocar uma questão muito importante, que são as consequências que o bullying e o cyberbullying eles trazem para esse sujeito, porque hoje em dia as vítimas são crianças e adolescentes, né, que estão em desenvolvimento, então eles precisam pertencer a um grupo, a um determinado grupo para que eles possam se identificar como pessoas, né? Então, eles têm que ser aceitos. Exatamente. Por aquele grupo, eles têm que ter a validação do grupo. Então, tipo assim, eu sou diferente, o grupo não vai me aceitar. Exatamente. Então, tipo, eu vou sofrer um bullying por conta disso. Então, isso direciona esses adolescentes a riscos exponentes, né? No sentido de que eles não percebem os perigos, eles não têm essa perspicácia para entender aonde vai chegar o finalmente de um ato como esse, né? Então, hoje, as consequências que a gente tem é um adolescente muito mais ansioso, às vezes ele cai para um nível de depressão, ele entra num estado depressivo, né? Em casos mais graves, que nós já tivemos muitos no Brasil, são casos que levam ao suicídio, né? Nós tivemos o primeiro, acho que foram um dos primeiros casos no Rio Grande do Sul, que também é um assunto muito delicado, de uma jovem que estava em casa com as amigas e as amigas filmaram o banho dela. E automaticamente, quando ela chegou na escola... Todo mundo já tinha visto. Todo mundo já tinha visto algumas partes do corpo dela, partes íntimas do corpo. E assim, isso para o adolescente é muito gritante. Por quê? Ele não tem estruturação psíquica para lidar com um assunto dessa dimensão. Se ver exposto dessa forma por alguém que ele acredita, né, que está no meio... Que amiga, né? Muito, que amiga, exatamente, muito agressivo. Então, quando ela chega na escola, ela se depara com isso, na incompreensão de ter que honrar os pais, de como que eu vou contar isso para os meus pais? Ela se joga de um andar, né? Ela comete o suicídio e Quer assim... dizer, olha a gravidade que chega um problema com cyberbullying, né? Adolescentes que se impactam profundamente, não têm essa estrutura para lidar, e aí a partir disso cometem atos porque precisam honrar os pais, eles não têm coragem de contar para os pais que estão passando por um problema desses, né? Muitas vezes não chega nem ao conhecimento da escola, muitas vezes, na maioria das vezes, o bullying ele começa no ambiente escolar, né? Porque hoje as vítimas são crianças e adolescentes. Você falou da vítima, a gente cortando um pouquinho aí, você está falando das vítimas, né? Vamos abrir um parêntese. Sim. As vítimas são como? Qual que é o perfil das vítimas? São pessoas quietinhas, são pessoas gordas, magras, baixa, alta, como que é? Então, eu gosto muito de dizer uma coisa, Malu, que é assim, o bullying, o cyberbullying, ele não tem classe social. Eu não tenho um perfil pronto para dizer para você, olha, acontece com esse tipo de pessoa, porque hoje no Brasil a gente tem diferentes classes sociais, a gente tem diferentes padrões econômicos, nós temos diferentes educação cultural e social. Então, as vítimas, elas podem estar em todos os lugares, né? Principalmente no que diz respeito ao cyberbullying. Então, esse tipo de perfil é um perfil que ele pulverizou. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. É óbvio que se a gente tem uma criança, um adolescente que tem uma autoestima baixa, que tem alguma coisa que ele não gosta em si, que algum colega, alguém que do convívio do meio percebe isso, alguma característica física, ou uma história, como eu mesmo disse, que não é uma história, é um segredo em família, mas que vem à tona isso, e isso expõe, humilha, segrega, isola aquela criança, aquele adolescente. Então a gente está falando aí de algo que é muito importante, porque ele não tem classe social, ele não tem um estereótipo para a gente falar um perfil, assim, como era seu bullying. Como era um bullying antigamente. Eu vejo muito isso.
né? Principalmente aqui em nossa cidade, né, Santa Cruz do Rio Pardo. Eu me lembro, eu era criança e tinha assim muitas pessoas que tinham apelido. Sim. Sabe? E eu nunca gostei de apelido, porque eu acho assim, o bullying, ele deixa de ser brincadeira se a outra pessoa não gosta. Seria mais ou menos isso. Com toda certeza, porque assim, se a gente olhar para a nossa idade, pensar da forma como nós fomos criados, os nossos pais tinham posturas mais firmes conosco, né? A sociedade que a gente vivia, o meio que a gente vivia, era um outro conceito. Então, muitas vezes, nós aceitávamos os apelidos pejorativos, as características físicas que eram expostas e humilhadas por colegas, porque na realidade a gente não tinha essa abertura que a gente tem hoje para falar do assunto e a gente tinha que subjetivar isso de alguma forma. E muitos de nós engolíamos isso, né? Nós aprendemos a não demonstrar que não gostávamos. Lá na frente, quando ele vira um adulto, isso vai aparecer de alguma forma nos pilares da vida dele. Sim, né? sim. Ou ele pode também continuar fazendo isso que fizeram com ele. Exatamente, porque daí se eu trago isso para minha vida de uma forma muito, vamos dizer assim, hostil, né? Se eu tenho um estranhamento com isso, então a chance, uma raiva guardada, a chance de que eu repita isso, né? É estatístico na psicologia, né? A gente tem muito essa questão de julgar os comportamentos, mas a gente não entende que determinados comportamentos que são feitos, que são realizados, na verdade, eles viram espelhos mais tarde. Sim. Nós aprendemos por conta da nossa cultura passada, por conta do nosso estilo de educação, a naturalizar esses processos que não são naturais. Então, quando a gente entra agora nessa era digital, que é tudo muito rápido, tudo acontecendo full time a todo tempo, então a gente entende, e hoje a gente tem muito mais esclarecimentos sobre essas questões, como isso implica na vida do sujeito lá na frente, como isso vai alterar toda a formação desse sujeito, né? Eu normalizo fatos e aprendo na sensação do desprazer, algo que lá na frente eu não consigo mudar, porque eu normalizei aquela situação. Então, diante de tudo isso, né, dessas consequências, né, seria interessante a gente falar um pouco das crianças. Porque hoje tem criança com 3, 4 anos usando celular. E isso é muito perigoso. Não só pelo cyberbullying, existem outras coisas também, né? Então, acho importante a gente fazer uma divisão aqui. A gente vai falar da criança, né, de 0 a 5 anos com o uso das telas, e depois a gente vai olhar para esse adolescente. Então, assim, a criança, o que a gente precisa entender? Quando eu ofereço uma tela para o meu filho, não importa qual seja a tela, de 0 a 5 anos, né? A pergunta que a gente precisa se fazer é o que o meu filho está deixando de fazer enquanto ele está ali mergulhado naquelas telas. Porque assim, Malu, uma criança de 0 a 5 anos, ela precisa se desenvolver. Ela precisa brincar. Tem operações concretas de desenvolvimento. E quando eu estou atrapalhando isso, porque eu estou fazendo com que aquela criança deixe de ter o estímulo correto para a idade dela. Então, isso é muito importante que a gente frise, que a gente olhe para essa questão, porque eu estou tirando o estímulo que é preciso para essa criança, que é o brincar, que é o praticar esportes, porque na brincadeira, no esporte que ela está praticando, ela está aprendendo o que é rotina, ela está aprendendo o que é disciplina, ela está aprendendo o que é regra, ela está aprendendo o que é respeito, ela está aprendendo o que é limite, ela está aprendendo o que é competição saudável. Então, hoje em dia, por que nós temos tantas crianças e adolescentes frustrados? Porque os pais tiraram isso dos filhos de alguma maneira, né? E ofereceram as telas, porque nós estamos no mundo digital, então é conveniente que os nossos filhos... Porque assim, Malu, uma coisa muito importante, quando a gente vai falar de limites, a gente vai implicar esses pais automaticamente a olharem que tipo de afeto e de amor eles estão dando para os filhos. Porque muitas vezes o limite para um pai disfuncional, para um pai que não cresceu, que é o que nós temos em sua maioria, é
confrontar o amor que ele tem pelos filhos. E ele precisa entender que amor é feito de limite, que amor é feito de olhar para coisas importantes, de presença e de atenção, principalmente na vida digital dos filhos. É olhar para isso tudo e tentar achar uma fenda, sabe? Muito importante para o desenvolvimento das crianças. Porque a consequência lá na frente vai ser muito pior. Não, e fora a consequência lá na frente, o quanto a gente está atrapalhando o desenvolvimento infantil da criança, né? Nós temos crianças com problemas de atraso de fala, com problemas de transtornos alimentares, com problemas de locomoção, porque a criança não faz nada, vem tudo aonde as telas estão. A ansiedade, depressão. Crianças depressivas. Então, assim, o que nós estamos, como pais, levando os nossos filhos? Que caminho é esse que nós estamos trilhando para os nossos filhos? Quando a gente acha que um minuto de sossego vai pagar esse problema que nós vamos ter. Essa consequência grave lá na frente, né? Exatamente. Que é um adulto que vai ser disfuncional, um adolescente que vai ser extremamente problemático. E isso a gente está falando de crianças de 0 a 5 anos de idade. A Sociedade Americana de Pediatria, ela fala uma coisa muito interessante que é diferente da pediatria brasileira, que é criança de 0 a 5 anos de idade, 0 telas. Exatamente. Não tem telas, né? Essa criança, que é uma coisa que eu acredito como profissional, acredito como mãe, e eu acho que a sociedade precisa olhar para isso, que é uma questão, essa criança, ela precisa brincar, ela precisa ter atividades, né? Os adultos do passado que fizeram música, que tinham questões, que se envolveram com projetos culturais, que tinham esportes, que praticavam esportes, são os adultos mais disciplinados, os adultos que mais alcançaram objetivos na vida, né? Porque a gente deixar essa criança a esmo, ao nada, ali na frente das telas, por um comodismo dos próprios pais, né? Sim, e fora questões patológicas, né? Nunca houve tanto o aumento de miopia, de problemas de visão que as crianças estão tendo hoje em dia por conta desse aumento, transtornos do sono, né? Transtorno de ansiedade. Então, assim, tem muitas questões, a gente poderia ficar aqui uma tarde, é um assunto de muitas camadas, mas que a gente precisa olhar para essa questão pontual que os pais estão fazendo com os filhos, né? E os adolescentes também não fogem à regra, porque a gente hoje tem essa questão, né, que dos zumbis, eles são abduzidos às telas, eles não conseguem ter atividades que sejam se socializar, né, o tempo inteiro em tela. Então eles ficam obcecados, eles perdem o discernimento da realidade, eles perdem a perspicácia de lidar com assuntos importantes e inclusive perigosos, né? Porque quando um cyberbullying está acontecendo na adolescência e a gente entende que o adolescente não está estruturado psiquicamente para lidar com uma situação como essa, o desespero é tão grande, eles não têm a perspicácia de entender que aquilo pode ser perigoso, que aquilo pode ser fatal para ele quando ele aceita um desafio, né? Nós vamos falar aí dos desafios que os adolescentes são levados, porque eles querem pertencer, embora eles possam ter medos, eles não vão recusar, né? Porque eles querem a validação do grupo. Mas nós vamos falar isso no próximo bloco. Sim, com certeza. A seguir, veja como os pais podem monitorar seus filhos. Voltamos já. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Fundado há 72 anos com a missão de servir bem,
o Supermercado São Sebastião, para atender plenamente as necessidades dos seus clientes, inaugurou a loja Jardim, que une o que há de mais moderno com a tradição do bom atendimento. Supermercado São Sebastião, pensando em você desde 1953. Vem para o Supermercado São Sebastião. Tradição e confiança é com Lima Contabilidade. Há mais de 4 décadas no mercado, oferece contabilidade eficiente, tecnologia avançada e atendimento personalizado, desde a abertura do CNPJ até a emissão de notas fiscais. Lima Contabilidade, onde o sucesso da sua empresa começa aqui. Além do cyberbullying, existem alguns desafios, né? Que é surfar na frente do carro, o estrangulamento com a gravata do pai, inalar coisas, né? Que inclusive teve uma menina de 7 anos que morreu, né? A mídia divulgou tal, né? Que ela morreu porque inalou desodorante. Como os pais deveriam monitorar isso? Bom, Malu, vamos lá, um assunto delicado também, porque os pais precisam participar da vida digital dos filhos, né? Principalmente quando eu tenho um filho, uma criança ou eu tenho um adolescente em casa. Então, a primeira coisa, a gente precisa desarmar essas ferramentas que vão fazer ligações com questões perigosas, né? Que os filhos estão ali na tela rolando, que vão aparecer esses desafios. Então a gente precisa, primeira coisa, extinguir esse tipo de situação. Nossos filhos, eles não podem ficar à mercê desses conteúdos, né? E isso muitas vezes depende muito mais dos pais do que propriamente fatores externos, né? Por isso que eu falo que criança, ela precisa de atenção, ela precisa de um olhar fixo, principalmente quando envolve telas. E a gente está falando de uma coisa também muito importante dizer aqui, que é o fato de que os pais precisam conversar abertamente com os filhos. Os filhos, quando eles estão ali expostos a qualquer tipo de perigo, eles também precisam saber da implicação desses perigos, o porquê que eles não podem estar em telas, o porquê que determinadas coisas que eles gostam muito, que eles faziam no passado, como eram alguns jogos aí, Free Fire, Roblox, que eles estão super revoltados, que não podem mais jogar, né? Por que que eles não podem mais jogar? Então isso tem que ser esclarecido para a criança, que ela não tem condições de se defender de crimes digitais. Ela não tem condições de se defender de uma exploração sexual que ocorre nesse nicho dos desafios de jogos que estão sendo aí usados exponencialmente para esse tipo de situação, né? Então, os pais são os guardiões dos filhos. E adolescentes, então, muito mais, né? E na nossa época, os pais da gente diziam assim, não e acabou, ponto final. Hoje, se você disser isso para um adolescente, não acabou, ponto final, você está fadado ao fracasso, porque você tem que ter argumentos o suficientemente bons para tentar fazer com que o seu filho entenda que você tem o mínimo de razão quando você está pedindo algo que não é possível que ele faça, né? E a subversão do adolescente em relação aos pais hoje é muito grande, porque eles querem trocar de lugar com esses pais, para que eles consigam fazer aquilo que é interessante para eles e aquilo que é o objetivo deles. Então, se eu não tenho pais firmes, se eu não tenho uma postura familiar dentro de casa, eu estou perdendo meu filho exatamente aí. Não deixar correr solto, colocar limite de utilização das telas pelos problemas que ela causa, que a gente já elencou aqui vários, e realmente essa conscientização dos pais, né? Que telas não foi feito para crianças. Nós temos outros meios de desenvolver crianças e fazer crianças mais felizes, né? Crianças saudáveis. Então, isso para mim não está em negociação como profissional. E a outra questão é que também temos hoje, né, essa atualidade que é totalmente digital, né? Então tem filhos que já estão inseridos no contexto, né? E como que a gente vai fazer? É muito mais difícil quando eu estou iniciando um processo que eu
realmente a criança é pequena e eu não faço esse uso de telas, eu não dou telas para o meu filho, mas a criança que ela já está envolvida com as telas, ela já tem um percurso em tela. Então esse pai vai ter um pouco mais de trabalho, mas é de uma postura firme que essa criança ela precisa, né? A gente precisa entender um ponto muito interessante. Se a gente tem um índice extremamente alto de bullying, cyberbullying, que é o tema, né, dos perigos da tela que a gente trouxe aqui nessa matéria, a gente precisa entender que a gente tem palco para isso. A gente tem gente que extrapola limites. A gente tem gente que ultrapassa o limite do bom senso com crianças. E a gente precisa entender que isso não é culpa da criança. Isso é culpa dos adultos que estão ali. Que deixam, né? Porque uma permitem. Porque uma vez eu li uma matéria que fala assim, você deixaria seu filho à noite, sozinho? Você deixaria uma criança, um adolescente sozinho na rua, no meio de estranhos à noite? Quer dizer, a pessoa não, sendo que a internet tem milhões de estranhos. E você deixa dentro da sua casa. Exatamente. E com a sua permissão. Com toda certeza. Hoje a gente não perde mais um filho da porta para fora. É dentro de casa. Nós perdemos um filho dentro de casa, dentro de um quarto. Então isso é muito perigoso. É perigoso. E isso que tem que a gente está sempre debatendo e conscientizando os pais para isso, né? Com toda certeza. Porque são os adultos que estão deixando as crianças ficarem na tela. Exatamente. Então, acho que é um assunto que merece todo o destaque e merece todo o olhar, né? Essa mudança de olhar. É muito importante que a gente tenha essa mudança de olhar. Não se deixar sucumbir a esses processos da atualidade que engolem a gente digitalmente. Porque se você for prestar atenção, nós que somos adultos já temos dificuldade para lidar pela quantidade de tempo que a gente passa em telas, porque hoje nós trabalhamos em telas, né? Nós estamos fazendo tudo em telas. Então, se a gente olha para a gente e vê como é difícil sair desse lugar, imagine para crianças que dependem do nosso olhar. Então, isso é muito sério, muito grave e muito contundente. A gente precisa ter forças, a gente precisa ter equilíbrio para lidar com essas situações que são de altíssimos riscos para os filhos. Para finalizar, Renata, me fala o seguinte, se eu fico sabendo, eu estou sabendo que uma pessoa está sendo vítima de cyberbullying, eu posso denunciar? Com toda certeza, e né? Como que eu posso? Existe algum dispositivos? Como que eu posso fazer? Nós temos vários dispositivos para denúncias de cyberbullying, né? Um deles é o Ministério Público. Temos as delegacias comuns dentro das pequenas cidades, temos as delegacias regionais que são especialistas em crimes digitais, temos o SaferNet, que pode ser uma denúncia anônima. Então, temos todos esses Disque 100, temos todos esses dispositivos para dar início. Isso é uma pergunta muito importante, Malu, porque a gente precisa olhar para uma questão fundamental. A gente precisa usar os dispositivos, porque é nos dispositivos que nós vamos ter uma estatística dos acontecimentos, de como a coisa acontece, e nós vamos poder criar políticas públicas de prevenção, de combate e de apoio às vítimas de cyberbullying. Então é muito importante que a gente não tente resolver determinados problemas de ordens mais sérias sozinhos, que a gente procure ajuda de profissionais especializados, que a gente tenha aí um time interdisciplinar, falar com pediatra, falar com ebiatra, falar que são médicos que cuidam da criança e do adolescente, com psicólogos. Porque a gente vai estar lidando com bandido, né? Com toda certeza. A gente vai estar lidando com bandido, vai estar lidando com pedófilo, vai estar lidando com... E para além disso, criar uma rede de proteção, porque aquela criança que sofreu cyberbullying ou sofreu bullying, ela pode ser ameaçada. Além de ser ameaçada, ela tem uma questão emocional já extremamente prejudicada. Então, esses profissionais são os profissionais importantes de como lidar, eles estão preparados para lidar com isso, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, os pediatras, porque a gente tem muito atravessamento hoje na saúde mental, gente que acha que entende de tudo sobre saúde mental, e saúde mental é uma coisa extremamente séria, e o cyberbullying e o bullying, ele envolve questões gravíssimas de saúde mental, e a gente precisa estar de olho nisso.
Veja a seguir entrevista exclusiva com André Frase. Voltamos já. A Movit Academia, há 15 anos, além de investir em equipamentos, espaço físico e capacitação dos professores, ela investe em você, porque para a Movit, sua saúde vale muito. Venha conhecer as unidades da Estação, Centro e Jardim Brasília, em Santa Cruz do Rio Pardo. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Aqui na loja Zé do Celular, você encontra as melhores marcas de smartphones, do básico ao topo de linha, com preços que cabem no seu bolso. Confira hoje mesmo em uma de nossas lojas e realize o sonho de sair com o celular novo. Zé do Celular, onde a tecnologia transforma sua rotina. A Pastelaria Sabor do Brasil, após conquistar Santa Cruz do Rio Pardo e região pela tradição e sabor dos pastéis de massa leve e crocante e lanches que dão água na boca, agora surge com mais uma novidade, uma linha própria de massas para pastel, lasanha e rondelli. Mais informações, acesse nosso Instagram. Aqui no Pascoal Gourmet, além do ambiente aconchegante e atendimento personalizado, você encontra o verdadeiro sabor da comida caseira, com a qualidade que você confia, além das marmitas de dar água na boca. E aos finais de semana, cardápio diferenciado, com churrasco e porco espalmado no rolete. Venha para Pascoal Gourmet, qualidade e sabor em cada refeição. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a sua solução. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, essa é nossa missão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status, esse é nosso padrão. Vem aqui também com a melhor opção. Imobiliária Status é a melhor da região. Imobiliária Status, confiança, história e facilidade. Vem aqui também. Embora existam fontes que dizem que Orlando nasceu em outra cidade, André Frase afirma que ele nasceu em Santa Cruz do Rio Pardo e viveu neste casarão. Afinal, onde nasceu Orlando Vilas Boas? Orlando Vilas Boas nasceu aqui, em Santa Cruz do Rio Pardo, em 1914. Morava nessa casa aqui atrás. E o pai dele foi prefeito, né? Foi. Nessa época. Por volta de 1913, 14, o coronel que mandava aqui na região se chamava Tuniculista. Sim. O Tuniculista convidou o Dr. Agnello, pai de Orlando, para vir ser prefeito aqui. E aí ele trouxe a família inteira e Orlando nasceu aqui. E o que te levou a escrever sobre Orlando Vilas Boas? Foi um convite que a Secretaria de Cultura aqui da cidade me fez para resgatar a memória do Orlando. Então pediram que eu escrevesse uma peça para apresentar na Semana Orlando Vilas Boas. Ah, e interessante, porque muitos santacruzenses não sabem, né? Que ele é conterrâneo, que ele nasceu aqui. Pois é. Muitas pessoas até sabem, mas a intenção da Secretaria justamente foi resgatar essa memória e trazer a memória de Orlando para que os jovens saibam também, e quem não sabia, passe a saber também. A importância dele para a cidade. Né? E não só para a cidade, né? Ele tem uma importância assim no Brasil inteiro e até fora do país, né? Exatamente. Porque ele recebeu, acho que foi indicado, né? Para Prêmio Nobel da Paz. Várias honrarias várias internacionais. medalhas. Sim, várias honrarias internacionais. Existem muitos livros falando dele, documentários, vídeos, nacionais e internacionais. Ele e o irmão escreveram muito sobre o que eles fizeram, quase 50 anos no Xingu. Ou seja, uma história muito rica. Santa Cruz deve sim preservar essa memória, é muito importante para a cidade, para a autoestima da cidade e para saber que aqui nasceu um dos homens mais importantes internacionalmente conhecido, Orlando Vilas Boas. E tanto que o nome da peça é Do Rio Pardo para o Xingu. Orlando Vilas Boas, do Rio Pardo ao Xingu. E ele, assim, para a época dele, né, ele era um visionário, né? Sim. Porque ele e o irmão é Cláudio e Leonardo, sim. É isso? Leonardo e Cláudio, sim. Leonardo e Cláudio, que aí sim. Eles fundaram várias cidades, abriram, como eles falavam, abrir a mata lá, tem um nome. Pistas de pouso, pequenos vales, né, pequenas comunidades. Na verdade, para falar do Orlando, a gente tem que lembrar que foram três. Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas e Leonardo Vilas Boas.
Os 3 irmãos que saíram de São Paulo, já mocinhos, com 20 e poucos anos, saíram de São Paulo e foram para uma expedição capitaneada por Getúlio Vargas à época. Ele queria povoar o centro-oeste do Brasil. E criou uma expedição que se chamava Expedição Roncador Xingu. Tem um livro sobre isso também, que se chama Marcha para o Oeste, contando essa história. E os 3 se alistaram nessa expedição, só que ainda não sabiam o que iam encontrar. Eles só queriam aventura. Os pais tinham acabado de falecer, eles ficaram sozinhos e partiram para o centro-oeste. Mal sabia eles o que ia acontecer depois, né? Essa importância toda para o país inteiro, né? Aí chegaram lá, como eles se disfarçaram de peões analfabetos para entrarem na expedição, porque é uma expedição para abrir mato, abrir estradas, abrir caminhos, né? Bastante pesada, né? O trabalho é bastante braçal. pesado, exatamente. Eles conseguiram passar por essa etapa, lá foram descobertos e imediatamente viraram chefes da expedição. Orlando foi o cabeça, foi o que presidia a equipe. Ele era o mais velho dos 3? Ele era o mais velho e era o que pensava mais, o mais técnico, o mais prático, pragmático, conseguia conversar, negociar. Tudo se deve muito a Orlando. Os 3 irmãos começaram juntos, mas Orlando foi capitaneou isso tudo e a cidade deve ter muito orgulho disso. E como que ele conversava com os índios, né? Porque tinha muitos indígenas lá, né? Ele fez o primeiro contato, ele estava com os 3 irmãos, eles estavam andando na mata, ele fez o primeiro contato, foi bastante assustador. Ele conta isso numa entrevista, que eles ficaram bastante assustados, aparecia fumaça na mata. Eles não sabiam o que fumaça era, barulhos, não sabiam, mas não foram atacados. Eles conseguiram se encontrar, estabeleceram uma conexão e ali nasceu a grande sacada do Orlando foi essa, perceber que não tinha que atacar, mas sim proteger e preservar aqueles povos que estão lá e muita gente que está lá até hoje. E eu acho que o grande desafio dele foi até conversar, né? Exatamente. Como que ele se comunicava com essa população que já existia lá? Imagino eu que na base do gesto, no início, né, da simpatia, da empatia principalmente, né? Eu acho que se não fosse Orlando Vilas Boas, a gente praticamente não teria povos originários ainda hoje, pelo menos naquela região. Hoje o Xingu tem mais de 20 mil quilômetros quadrados, é muito grande, entendeu? E a Santa Cruz deve se orgulhar muito disso. Eu fico emocionado de falar disso, porque realmente é uma figura muito importante. Foi indicado ao Prêmio Nobel 2 vezes. Ele e o irmão, em 71 e 76 foram indicados. Então, comendas internacionais, homenagens, vídeos, documentários, não só no Brasil como no exterior. Ou seja, uma figura muito importante e o nosso papel agora é resgatar a memória dele para a população da cidade. Mas ele teve assim, ao longo desse tempo dele, né, ele teve assim umas coisas que ele ficou muito chateado, né, como ele ser demitido da FUNAI, um órgão que ele criou. E foi ele que criou a FUNAI, né? Tanto o Parque Nacional do Xingu quanto a FUNAI são ideias dele. Ele tinha uma aposentadoria especial, já estava com quase 80 anos, ele já tinha uma aposentadoria especial dada ao governo pelo trabalho feito, né, no Xingu. E ele não poderia ser aposentado também pela FUNAI. Foi esse o problema. Foi uma coisa mais burocrática. Foi uma lei que o Fernando Henrique sancionou antes disso, e aí ela esbarrou nesse problema, entendeu? Mas o Fernando Henrique ligou para ele pediu desculpas e depois... Se acertaram. Se acertaram. Se acertaram. É. E me conta, ele teve mais homenagens, assim, medalhas que ele ganhou de órgãos internacionais, entidades internacionais. Muita coisa, mais do que a gente imagina. Verdade. Eu tive acesso a alguns documentários que nem legenda tem. Nem foram lançados aqui, entendeu? Documentários sobre o Xingu, pessoas que viajavam da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, de toda parte do mundo, para estudar o Xingu. Ou seja, há mais de 20 ou 30 obras que a gente nem tem certeza ainda quantas são, de universidades, pesquisas, publicações, estudos sobre Orlando Vilas Boas. Ou seja, é uma figura muito importante, realmente. E para o Santa Cruzense, você está fazendo essa peça, mas para o Santa Cruzense é muito interessante resgatar isso, de saber que tem um conterrâneo, né, nosso, conterrâneo nosso, claro, que é assim, uma pessoa ilustre internacionalmente. A nossa proposta agora é essa, justamente essa, é resgatar essa memória, contar para quem não sabe e reafirmar para quem já sabe, né? E Santa Cruz é um celeiro de talentos, né? Certamente, usei o elenco, artistas daqui, artistas que já fazem teatro aqui, chamei, é um elenco de 6 pessoas que se dividem em vários personagens, a mãe, o pai. A peça tem uma ordem cronológica, ela começa em Botucatu com a família,
A família toda veio para Santa Cruz como prefeito, vivem aqui um tempo, Agnello vai para São Paulo, ele cresce, ou seja, a gente está contando basicamente o início de Orlando Vilas Boas até chegar em São Paulo e partir para o Xingu, e o resto é história, todo mundo sabe. Talvez seja por isso que, como eles moravam em Botucatu, numa fazenda em Botucatu, e vieram para cá, o seu Agnello, né, o pai dele, a convite do Tunico Lissa. Sim. Então acho que é isso daí que muita gente confunde, né? Acha que ele nasceu em Botucatu. Até o Botucatu sempre fez homenagens para eles, né? Botucatu porque é aquela sensação, você também quer dizer que o filho é teu, né? Mas não, o fato é que a família é de Botucatu. Aí que está a confusão. É essa confusão. Toda a família de Botucatu, Vilas Boas, vieram de lá, daquela parte de São Paulo. E naquela época também as informações foram sendo desencontradas. Mas eu tive acesso à certidão de nascimento de Orlando e ela já estava grávida e ele nasceu aqui. Nasceu aqui, ela veio grávida para cá. Provavelmente grávida para cá. Mas o fato é esse, a questão não é essa, a questão é que a gente tem que dizer que nascendo aqui, enfim, é uma figura muito importante. É uma figura importante e o pai dele também foi uma figura importante, porque o pai dele foi o prefeito aqui, né? Prefeito, na época acho que era chefe político que falava. Foi em 1913. Tunico Lissa, o chefe político aqui da região, na época, como funcionava, né, as coisas politicamente aqui, convidou ele para ser prefeito daqui. O doutor Agnello era um advogado, tinha fazenda de café na região de Botucatu e aceitou o desafio, veio para cá. Imagina, você vir para cá em 14, com a família inteira, para uma cidade diferente, para ser prefeito. Ele era um homem aventureiro, né? Quer dizer, por isso que os filhos puxaram, né? Exatamente, é daí. E aí chegaram aqui e ele fez, vou te dar até uma informação legal. O grupo escolar, o primeiro grupo escolar, onde era a delegacia de ensino há muito tempo foi atrás. Foi Sinharinha Camarim, antigamente ali foi o primeiro grupo escolar da cidade. E foi o pai de Orlando, o doutor Agnello, que fez. Olha que a rede de água e esgoto, a primeira rede de água e esgoto oficial da cidade também foi o doutor Agnello que fez. Ou seja, então tem uma história robusta aqui em Santa Cruz, como prefeito. Sim, ele também era um visionário, né, coisas pra importantes, época. Ele viajava muito, se mudou muito de cidade, foi para São Paulo, depois voltou, Ele era um homem que gostava de aventuras e talvez não, com certeza os filhos puxaram isso dele. Né? E voltando a falar na peça, tá? Você disse que são seis atores, né, no elenco. E essa peça, dá para você falar um pouquinho ou você quer que seja uma surpresa pra gente? Eu quero que seja uma surpresa. Mas eu posso falar um pouquinho. Se é um documentário, porque como a gente vai fazer, é um teatro, eu vou ilustrar com cenas as passagens de tempo e a vida da família do Orlando. Eu seria muito presunçoso se quisesse uma Floresta do Xingu no palco, né? Seria ótimo, mas é impossível. Então a gente vai usar um telão de LED com imagens legal. do Orlando, imagens da floresta, imagens bonitas da família. Vai ser uma espécie de teatro documentário para divulgar a memória do Orlando. E eu usei os atores que são ótimos, vai ficar muito bom. Então vamos chamar todo mundo para essa peça, né? Vamos chamar todo mundo. É dia 25. Dia 25 de abril, às 20 horas, no Palácio da Cultura. Então amanhã vocês têm um compromisso. Não se esqueçam, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, no Palácio da Cultura Humberto Magnani, vai estar a peça Orlando Vilas Boas, do Rio Pardo ao Xingu, às 20 horas. Para quem busca mais praticidade e qualidade no seu dia a dia, a Dry Clean, em Santa Cruz do Rio Pardo, é o lugar certo. Aqui, nós contamos com profissionais qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de suas roupas e acessórios. Dry Clean, muito mais que uma lavanderia. Vai construir ou reformar? Então venha até a Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. No mercado há mais de 2 décadas, nossa empresa possui excelente infraestrutura, equipe capacitada e qualidade total no atendimento e serviços. Serralheria do Paulinho e Estruturas Metálicas. Aqui, compromisso e excelência andam lado a lado. Nosso programa chega ao fim, mas você pode ver estas e outras matérias acessando o nosso QR Code. Até mais!